Bom, inicialmente, uma grande saudação a todos. O meu nome é Pedro Martins, sou advogado e também sou professor, e estou aqui hoje trazendo um monte de questões para você que está nessa reta final de preparação para o exame de ordem. Eu sei que o exame de ordem está cada vez mais próximo, a ansiedade vai subindo um pouco, mas eu tenho certeza absoluta de só de você estar aqui assistindo esse vídeo nesse momento, você já vai muito preparado, você vai conseguir superar essa prova, tá certo? Hoje eu trouxe aqui algumas questões, uma bateria de questões, né, de direito empresarial para vocês, tá? Que é uma matéria importante na prova, são 5 questões e dá para deixar você melhor preparado ainda, né, para executar essa prova lá no dia 13, tá bom? Então, sem mais delongas, tá? Eu vou colocar os slides com as questões aqui para vocês. Tá aqui, bonitinho, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar de direito empresarial. Antes, eu trouxe alguns dos meus contatos aqui, caso você tenha alguma eventual dúvida que não seja sanada por esse vídeo, tá? Podem ficar tranquilos, podem enviar tanto nos comentários aqui do vídeo, como também no meu e-mail ou no meu Instagram, tá? O meu Instagram não está muito lá movimentado ultimamente, mas fiquem à vontade para mandar os directs lá, que eu sempre olho e respondo, tá? Então, fiquem à vontade. E para você que nunca viu um vídeo meu antes, como é que eu faço esse esquema de questões? Eu vou botar a questão na tela, eu vou dar um tempinho para você fazer eles, tá? E depois você vai dar play de novo no vídeo, nós vamos ler a questão e dizer qual a alternativa correta, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão em direito empresarial. Primeira questão, ó. Eu vou dar essa aqui para vocês, 4 minutinhos para vocês fazerem, tá bom? Então podem pausar o vídeo e depois de terminar vocês voltam, tá? Vai lá. Bom, pessoal, agora que você já fez, vamos ler o enunciado dessa nossa primeira questão. Vamos lá. Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada. Então ele quer estar abrindo uma pousada aqui. No terreno que possuía em Matinhos. Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada. Fez cursos de hotelaria e, com ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um desenvolvedor de sites de internet e um profissional de marketing para divulgar a pousada. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente à pousada. E os recursos são promissores, os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia de hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização. Em breve será ampliada sua capacidade. Em face desse enunciado que ele traz aqui para a gente, de como o Roberto está lidando com a pousada dele, ele pergunta assim, ó, considerando a inscrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a alternativa correta. Vamos ver então quais são as alternativas e ver qual está correta. Letra A. A atividade não pode ser considerada empresa em razão da falta tanto de profissionalismo de seu titular quanto da produção de bens. Então a gente já percebe aqui que ele está falando do empresário, tá? É a primeira matéria que a gente aprende em direito empresarial. Quem é o empresário? O que ele faz? E a letra A já começa errada por quê? Veja tudo que o exercício trouxe para a gente. Ele vem falar que a atividade que ele está exercendo ali não pode ser considerada uma atividade empresária em razão da falta de profissionalismo. Profissionalismo é um dos requisitos para ser considerado empresário. E a gente viu ali que ele está só se dedicando exclusivamente a essa pousada dele. Então isso aqui está completamente errada. Tá bom? Então pode sim ser considerado uma atividade empresária. Por isso que a letra A está errada. Ó. Vamos para a letra B. A atividade não pode ser considerada empresa em razão da prestação de serviços não ser um ato de empresa. Tanto a produção de coisas ou a prestação de serviço, né, tanto quanto produtos ou serviços, são sim formas de atividade empresária. Então, isso aqui vai estar errado também, tá? A gente vai ver daqui a pouco por quê. Letra C. A atividade pode ser considerada empresa, mas seu titular somente será empresário a partir do registro da junta comercial, tá? Essa aqui poderia estar certa, mas tem uma coisa que a gente tem que levar em conta aqui, tá? Que a gente vai ver e a razão da letra D ser a correta, ó. A atividade pode ser considerada empresa e seu titular é empresário, independentemente de registro na junta comercial. Uma coisa que muita gente esquece, eu já vou marcar que essa aqui é correta, tá bom? Uma coisa que muita gente esquece
é a existência do que a gente chama de empresário irregular, tá bom? Primeiro eu trouxe aqui alguns artigos para vocês, ó. O 966 e o 967. O 966 fala dos requisitos para ser considerado um empresário, tá? Que ele tem que exercer a atividade de empresário de forma profissional, profissional e organizado, tá? Voltado para produção ou circulação de bens, bem como prestação de serviços, tá? Então, esses são os requisitos para você ser considerado um empresário, tá? O 966 do nosso Código Civil. O 967, ele fala para a gente que é obrigatória a inscrição na junta comercial antes do início da atividade, tá? Então, se a gente levar em consideração aqui a letra D, que ele fala que já pode ser considerada, independentemente da junta comercial, ela está correta por quê? Porque existe essa figura do empresário irregular. O que é o empresário irregular? É o empresário que se enquadra dentro do 966, mas, em contrapartida, ele não se inscreveu na junta comercial, tá? Ele não respeitou o 967. Então, ele não é uma empresa regular, entendeu? Ele não está... Mas a atividade empresária é regular em virtude dele ser um empresário irregular. Por quê? O que é o empresário irregular que eu coloquei aqui? Ó? É aquele que ainda não se registrou, tá? Então, em virtude disso, a alternativa correta, alternativa D. Vamos para a nossa segunda questão aqui de hoje, tá? Então, vai lá. Pode pausar. Eu vou dar um tempinho para vocês aí. Pode ser 3 minutinhos, eu acho que tá bom. Então, pode pausar o vídeo. Bom, pessoal, segundo exercício aqui pra gente, né? Ó, Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual de empresa e adotar como firma, aqui ó, firma, exclusivamente o nome pelo qual, ó, exclusivamente também é importante, vamos marcar aqui, o nome pelo qual é conhecido pela população da cidade, qual seja Monsenhor. De acordo com as informações acima e as regras legais de formação de nome empresarial, para o empresário individual, assinar a alternativa correta, tá? Então, algumas coisas importantes grifadas ali. Vamos para as questões. O que ele quer saber aqui? Ó? Primeiro que a gente já entende que ele está falando de nome empresarial, tá? Nome empresarial pode ser firma ou também pode ser um nome fantasia. Mas ele quer saber para o empresário individual aqui e se ele pode usar Monsenhor somente no nome, tá? Exclusivamente esse nome lá. E vamos ler as alternativas aqui, ó. Letra A. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode escolher livremente a formação de sua firma. Isso aqui está errada, já a gente vê por quê. Letra B. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual deve adotar denominação indicativa do objeto social como espécie de nome empresarial. Isso aqui também vai estar errada, porque não é denominação que se usa no empresário individual. Letra C. A pretensão de Cruz Machado não é possível, pois o empresário individual opera sobre firma constituída por seu nome completo abreviado. Essa aqui vai ser a alternativa correta, tá? E letra D. A pretensão de Cruz Machado é possível, pois o empresário individual pode substituir seu nome civil por uma designação mais precisa de sua pessoa. Esse aqui também vai estar errado, e eu vou colocar o porquê agora para vocês, tá? No nosso Código Civil, tá? Ele traz o 1156. Só que antes eu trouxe um conceito para vocês, que é o de firma. O que é a firma? Diferente da denominação social, a firma vai ser somente o nome ou sobrenome dos empresários dela, tá? Do empresário ou dos empresários que fizerem parte dessa empresa, tá bom? Então isso que é a firma, é um nome civil daquelas pessoas, tá? E o 1156 ele diz o seguinte, ó, que o empresário vai operar sob firma constituída, então tem que ser firma, tá? Por seu nome completo abreviado. Então eu posso abreviar, mas desde que seja o meu nome, tá? Ainda fala, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa ou gênero de sua atividade. Seria colocar qual ramo é aquela empresa. Ele poderia colocar um senhor? Até poderia, mas não daquele jeito, porque a gente está falando de firma, tá bom? Então, se a gente levar esse artigo em consideração, a mais correta ali era a letra C, tá? Beleza? Terminamos o segundo exercício, até agora está muito tranquilo, são coisas básicas de direito empresarial. E vamos para a nossa terceira aqui. Essa aqui eu vou dar para vocês 4 minutos, tá bom? Podem pausar o vídeo e voltar daqui a pouco. Vamos ler, então, a nossa questão número 3 aqui hoje, tá? Da nossa bateria de exercícios de direito empresarial voltados para passar você no exame de ordem.
Questão número 3. O empresário individual José de Freitas alienou seu estabelecimento a outro empresário, mediante termos de um contrato escrito, averbado à margem de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, publicado na imprensa oficial, mas não lhe restaram bens suficientes para solver o seu passivo. Tá? Em relação à alienação do estabelecimento empresarial, e aqui a gente já tira o que ele quer saber, ele está falando do tema estabelecimento empresarial, mais especificamente falando de sua alienação, tá? Ele está perguntando se nessas condições postas pelo enunciado, a eficácia dele vai depender. Aí a gente tem as seguintes alternativas. Começa com a A. Da quitação prévia, então a sua eficácia depende da quitação prévia dos créditos trabalhistas e fiscais vencidos no ano anterior ao da alienação do estabelecimento. Letra B. Do pagamento a todos os credores ou do consentimento deles, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir da notificação. Letra C. Da quitação ou anuência prévia com garantia real e, quanto aos demais credores, da notificação da transferência com antecedência no mínimo de 60 dias. E, por fim, a letra D, do consentimento expresso de todos os credores quirografados ou da consignação prévia das importâncias que lhes são devidas. Aqui a gente vai depender que a alternativa correta vai ser a alternativa B, tá? E eu vou trazer para vocês o motivo de ser a alternativa B, tá? O artigo 1145 do Código Civil traz a seguinte informação para a gente, tá? Que a eficácia da alienação do estabelecimento empresarial vai depender do pagamento de todos os credores ou do consentimento deles, tá? De modo expresso ou tácito, contados 30 dias a partir da notificação. Então, por isso, a letra B que a gente viu fala exatamente o que traz esse artigo do Código Civil. Então, em relação ao passivo ali, a alienação desse estabelecimento empresarial, tá? O pagamento deve ser feito a todos os credores ou ter no mínimo o consentimento deles, tá? E contando a partir de 30 dias da notificação. Beleza? Então, esse aqui foi o exercício 3 para a gente. Até agora, a gente está só usando o Código Civil, tá bom? Que é uma fonte primária do direito empresarial. Mas vamos para a nossa quarta alternativa aqui, chegando quase na metade já. Essa aqui eu vou dar para vocês 4 minutinhos também, tá? Essa aqui eu acho que é bem tranquila. E você volta daqui a pouco, tá? Pausa aí, faça esse exercício e dê o play de novo. A gente vai ler o exercício. Bom, vamos para a nossa quarta questão desse vídeo, então. Ele fala o seguinte: Felipe Guerra, de nacionalidade portuguesa, reside em Maceió, Alagoas. E ele foi eleito como diretor, só antes deixa eu que ele mora em Maceió, que talvez seja importante, né? Senão ele não diria à toa. Ele fala que ele foi eleito diretor da companhia Mangue do Porto Empreendimentos Imobiliários. Sabe-se que a referida companhia tem sede em Florânia, Rio Grande do Norte, que ela não tem conselho de administração e que Felipe Guerra não é seu acionista, tá? Então ele trouxe algumas informações sobre o Felipe e sobre a empresa. Aí ele pergunta assim, com base nessas informações, avalie a eleição de Felipe Guerra e assinale a alternativa correta. Aqui ele está falando para a gente do Felipe, que foi eleito, tá? E ele quer saber se essa eleição dele foi regular ou não. Então vamos ler as alternativas. Letra A, ela fala que não foi regular em razão de não ter qualidade de acionista da companhia. Perceba que a gente está falando de acionista mesmo, já tem essa palavra no enunciado, e acionista nos lembra de ação, e ação nos lembra de sociedade anônima, tá? Sociedade anônima tem ações e tem o acionista, tá bom? Então, levando isso em consideração, a gente sabe que o exercício trata de sociedade anônima, beleza? Então, ele fala que não foi regular em razão de não ter qualidade de acionista da companhia. Não sei, vamos ver as outras questões. Foi regular, ainda que o seu domicílio seja estado diverso
da sede da companhia. Letra C, não foi regular em razão de sua nacionalidade, porque ele fala que ele é português. E letra D, foi regular diante da ausência de conselho de administração, do contrário, seria irregular. A alternativa correta aqui vai ser a alternativa B, de bola. Tá? E por que vai ser a letra B? Vamos aqui então, primeira vez que a gente não usa o Código Civil, vamos usar a Lei de Sociedade Anônima. Tá? Lá no seu artigo 146, ela traz o seguinte: podem ser eleitas para membros de órgãos de administração as pessoas naturais, devendo os diretores residentes no mesmo país. Perceba que em nenhum momento ele fala de nacionalidade, perceba em nenhum momento que ele fala do conselho de administração, ele só fala que tem que morar no mesmo país. Entenderam? E até onde eu sei, Maceió fica no Brasil, não fica fora no estrangeiro. Tá? Então, como eles moram no mesmo país, tudo bem, está perfeito ele ser eleito ali, mesmo com todas as outras características que o enunciado traz, porque ele mora no mesmo país da empresa, tá? Da sociedade anônima. Então, perfeito. A alternativa certa, alternativa B. Tá? Vamos para a nossa quinta questão, chegamos na metade aqui. Tá? Essa aqui eu vou dar para vocês 4 minutinhos também, uma média de 4 minutos está bom até agora, então podem fazer. Vamos então para a nossa quinta questão. Vamos ler o enunciado com vocês. Pessoal, força sim. A gente tem questões. Eu sei que muita gente não gosta de empresarial, mas é uma matéria fácil, a gente consegue responder se a gente prestar bastante atenção no exercício. Então vamos lá. Ó, Leandro, Alcides e Inácio pretendem investir recursos oriundos de investimentos do mercado de capitais. Eu vou grifar isso aqui, depois explico por quê. Para constituir uma companhia fechada de subscrição particular do capital. A sociedade será administrada por Inácio e sua irmã, que não será sócia. Aí ele pergunta, considerando o tipo societário e a responsabilidade legal dos sócios a ele inerente, assinale a alternativa correta, tá? Por que eu grifei o mercado de capitais ali para vocês? Porque quando a gente fala de mercado de capitais, a gente de novo está falando de sociedade anônima. Tá bom? De novo, toda vez que a gente for falar de mercado de capitais, a gente está falando de sociedade anônima. E lá na lei de sociedade anônima, a gente vai procurar a resposta. Tá? Mas vamos ler as alternativas aqui então, que ele está pedindo para a gente a correta. Letra A. Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o preço da emissão das ações por eles subscritas. Letra B. Leandro, Alcides e Inácio responderão limitadamente até o valor das cotas por eles subscritas. Aqui eu já vou parar, não vou nem continuar, por quê? Ele está falando de cota. Quando a gente entende que o exercício está falando de sociedade anônima, não existe, não tem porquê a gente falar de cota. Cota é sociedade limitada, tá bom? Então, completamente errada essa questão. Essa alternativa. Letra C. Leandro, Alcides e Inácio responderão ilimitada, solidária e subsidiariamente pelas ações sociais. Isso aqui vai estar errada, tá? Na verdade seria de forma limitada, então a partir disso a gente já entende que essa alternativa está errada, tá? Sociedade anônima, geralmente a responsabilidade vai ser limitada. Letra D, Leandro e Alcides responderão limitadamente até o preço da emissão das ações por eles subscritas, e Inácio como administrador, ilimitada e subsidiariamente pelas obrigações sociais. Essa aqui também vai estar errada, a gente vai ver que a correta é a alternativa A, tá? Que ele fala que eles responderão limitadamente, tá? Até o preço de emissão das ações por eles subscritas, que é o normal que aconteça numa sociedade anônima, tá? Porque lá na LSA, lá no artigo 1º, que a gente consegue identificar isso, ele fala o seguinte, que a responsabilidade dos sócios acionistas será limitada ao quê? Ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, que é exatamente que traz a alternativa A. Beleza? Então, resolvido essa questão, vamos para o próximo aqui. Alternativa não, gente. Questão número 6. E uma questão mais tranquilinha, eu vou dar uns 3 minutinhos para vocês fazerem. E pausem o vídeo e voltem daqui a pouco. Vamos ler então o exercício aqui com vocês. Inocência adquiriu um aparelho de jantar para sua nova residência em uma loja de artigos domésticos.
A vendedora, Sociedade Limitada Empresária, recebeu um cheque cruzado emitido pela compradora e se comprometeu a não apresentar ao sacado antes de 10 de janeiro de 2019. Em 3 de dezembro de 2018, exatamente uma semana após a compra, Inocência verificou no extrato de sua conta corrente bancária que o cheque em referência havia sido apresentado a pagamento e devolvido por insuficiência de fundos, que geralmente acontece, né? Em decorrência da apresentação antecipada ao sacado, tá? Sobre a emissão do cheque, ele vai perguntar para você o seguinte, sobre a apresentação do cheque pós-datado, antes da data indicada, como sendo a de emissão com base na jurisprudência pacificada, assinar a afirmativa correta. Então, o que aconteceu aqui? Ela apresentou um cheque que não era para ser apresentado naquele dia, então ela não conseguiu. Ele está perguntando para você o que isso pode caracterizar para a gente. Ele já começa na alternativa, caracteriza dano moral, essa apresentação antecipada. Letra B, não pode ensejar qualquer indenização ao emitente. Letra C, pode ensejar apenas dano material. E letra D, pode ensejar indenização apenas se o cheque não estiver cruzado. Tá? Essa última aqui não tem nada a ver, o cheque está cruzado ou não nessa situação que for posta. Tá bom? Então a gente tem aqui uma questãozinha de títulos de crédito, mais especificamente do cheque. Tá? E a gente já vai colocar aqui que a apresentação, isso é importante que vocês lembrem, de cheque datado antes da data combinada, vai caracterizar dano moral. Então a alternativa certa vai ser a A, tá? E por quê? Porque a súmula, vejam bem, ele pergunta da jurisprudência. Então a gente tem na súmula 370 do nosso STJ a seguinte tese, caracteriza dano moral, a apresentação antecipada de cheque pré-datado, que é exatamente o que o exercício trouxe. Então é importante que vocês guardem essa súmula, principalmente quando a gente fala de título de crédito, ainda mais quando a gente fala de cheque, tá? Que é uma súmula extremamente importante quando o tema é cheque, tá? Então, se eu apresento o cheque pré-datado antes da data combinada, pode caracterizar, não só pode, como vai se caracterizar como dano moral, beleza? Vamos para a questão 7 aí pra gente, dou 4 minutinhos para vocês fazerem aí, tá? Então, podem pausar e voltar depois. Vamos ler então a nossa questão número 7 aí. Ele fala o seguinte, Três Coroas, comércio de artigos eletrônicos limitada, subscreveu nota promissória, parece que vai falar de título de crédito de novo, em favor do banco Dois Irmãos, Sociedade Anônima. Em vencimento a dia certo. Aí fala, após o vencimento, foi aceita uma proposta de moratória feita pelo devedor por 120 dias. Sem alteração da data de vencimento, isso aqui é importante, sem alteração da data de vencimento indicada no título. O beneficiário exigiu 2 avalistas simultâneos e o devedor apresentou Montenegro e Bento, que firmaram avais em preto no título. Agora ele pergunta, sobre esses avais e a responsabilidade dos avalistas, assinar a alternativa correta. Então a gente viu que realmente ele está falando de título de crédito de novo aqui para vocês, tá? Só que ele está falando também de aval, tá? Aval eu explico daqui a pouco porque é importante para a gente ver aqui qual é a alternativa certa. Mas vamos ler então e deduzir qual seria a mais correta aqui. Alternativa A, pode ser vedado, então sobre o aval e a responsabilidade dos avalistas. Ele fala que o aval ele pode ser vedado no direito brasileiro, o aval póstumo. Os avais simultâneos são considerados não escritos, inexistindo responsabilidade cambial dos avalistas. Primeiro que essa aqui está errada, tá? Então, vamos para a letra B. O aval lançado na nota promissória após o vencimento ou protesto tem efeito de fiança. Já para por aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aval é uma coisa, fiança é outra. Se tivesse efeito da fiança, seria chamado de fiança, tá? Mas aqui a gente está falando de aval, tá bom? Então isso aqui está errado. Letra C. O aval póstumo produz efeitos do anteriormente dado, respondendo os avalistas solidariamente e autonomamente perante o portador. E essa aqui é a correta, tá bom? Agora, por que ela vai ser a correta?
Porque é isso que traz o nosso Código Civil lá no artigo 900, tá bom? Mas antes de tudo, eu vou trazer para vocês o que significa o aval, tá? Aval é aquela garantia especial que um terceiro dá para o emitente de um título, de um título de crédito, que ele fala que ele vai se obrigar a satisfazer aquele crédito juntamente com o emitente, tá? E aí surge uma responsabilidade solidária, tá bom? Então, existe uma responsabilidade solidária tanto do emitente como avalista, beleza? E agora o artigo 900 que explica o porquê de ser a alternativa C ali. Porque ele fala o seguinte, ó, o aval posterior ao vencimento, então, aquele aval dado depois de vencer o título de crédito, vai produzir os mesmos efeitos, tá? Mesmos efeitos se fosse dado antes do vencimento, entendeu? Simples assim, e é assim que a gente resolve. Artigo 900 do nosso Código Civil, beleza? Assim a gente termina mais uma questão aqui, direito empresarial. Vamos para o próximo, questão número 8. Pode pausar, esse aqui eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, tá? Assim que terminar, podem voltar, que a gente vai ler junto. Vamos começar a ler aqui, então, o enunciado para a gente entender o que o exercício está falando. Ó, indústria de celulose Três Rios Limitada requereu homologação de plano de recuperação extrajudicial no lugar de seu principal estabelecimento. Até aqui tudo bem. No plano de recuperação apresentado, há um crédito quirografário em moeda estrangeira, com pagamento segundo a variação cambial do euro. Foi prevista ainda pelo devedor a supressão da variação cambial pela substituição da moeda do euro em real. Então, aqui você está querendo converter o crédito em euro em real. O plano foi aprovado por credores que titularizavam mais de 3/5 dos créditos de cada classe. Mas Licínio, credor titular deste crédito, ou seja, que está em moeda estrangeira, não assinou. Tá? E com base nisso ele pergunta, ó, de acordo com as disposições legais para homologação da recuperação extrajudicial, assinale a afirmativa correta. Então vamos ler as afirmativas aqui para saber qual que vai ser a mais correta. Ó, letra A. O plano pode ser homologado porque mesmo sem assinatura de Licínio, houve aprovação por credores que titularizavam mais de 3/5 do crédito de cada classe. Será que isso é possível ou não? Vamos ver a B. O plano não pode ser homologado diante da supressão do valor cambial. O credor licínio pode vetar a sua aprovação, qualquer que seja o fórum de aprovação. Então aqui ele está falando que independe se estiver fórum ou não, só precisa da aprovação dele. Letra C. O plano pode ser homologado porque o consentimento expresso de licínio só é exigido pelos créditos com garantia real, não se implicando a exigência dos créditos quirografários. Então, letra D. Vamos para a última aqui e eu vou explicar qual é a correta. O plano não pode ser homologado por não ter atingido o quórum mínimo de aprovação. Então, aqui está colocando o quórum como algo de importância, independentemente da supressão de cláusula de variação cambial. Tá? Então, para ser bem rápido com vocês, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa B, tá bom? Que ele fala que independe de fórum, só precisa da aprovação desse credor quirografado, tá? Por que a alternativa B é a correta? Porque a gente vai ver isso lá na lei de falências, lá no artigo 163, tá? Só antes, fazer uma rápida pontuação para você. Porque se você estuda os artigos de lei pelo site do Planalto, tome bastante cuidado. Porque a lei de falências ela foi alterada no final do ano passado, no final de 2020. Contudo, a alteração não cai para você nessa prova, tá? Porque ela foi depois que foi lançado o edital. Então, tomem muito cuidado quando vocês estiverem no site do Planalto, lendo os artigos de lei, porque tem algumas diferenças, principalmente na lei de falências, tá? Então, eu estou usando aqui os artigos anteriores a essa lei, tá? Como eram antes. Então, é isso que a gente tem que levar em conta, tá bom? Então, continuando aqui, lá no artigo 163, mais especificamente no parágrafo 5º, ele traz o seguinte, ó, nos casos de recuperação judicial, extrajudicial, nos créditos em moeda estrangeira, que é o caso, a variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular, ou seja, licínio ali no exercício do respectivo crédito, aprovar expressamente previsão diversa do plano de recuperação. Percebam que ele não exige quórum, ele não exige
nenhuma outra formalidade. Ele só precisa da aprovação expressa daquele credor, tá? Do credor titular daquele crédito em moeda estrangeira, beleza? Então, isso quer dizer, por isso que a alternativa correta é a alternativa B, beleza? B de beleza. Então, vamos continuar aqui. Estamos quase acabando. Força, gente, eu sei que vocês conseguem. Eu sei, de novo, tem muita gente que não gosta de direito empresarial, acha chato, mas direito empresarial, como falei também antes, é uma matéria mais tranquila, não tem tanta coisa para estudar, tá? Tem talvez um pouco mais de lei, mas é uma matéria bem fácil e de fácil percepção. Vamos para a nossa questão de número 9. Essa aqui eu vou dar para vocês 4 minutinhos, podem pausar e voltem daqui a pouco. Vamos ler então aqui com vocês. Já começa assim, a Fazenda Pública do Estado de Pernambuco, então a Fazenda Pública do Estado de Pernambuco ajuizou a ação de execução fiscal. Tá, execução fiscal. Em face da sociedade empresária. No curso da demanda, houve processamento da recuperação judicial da sociedade. Então começou uma recuperação judicial quando já existia essa execução fiscal. Aí ele pergunta, em relação à execução fiscal em curso, assinale a afirmativa correta. Tá? Então, qual que é a opção mais correta aqui? Vamos ler uma por uma. Letra A. Fica suspensa, essa execução vai ficar suspensa com o processamento da recuperação até o seu encerramento. Letra B. Não é suspenso com o processamento da recuperação judicial. Letra C. Fica suspenso com o processamento da recuperação judicial até o máximo de 180 dias. E por fim, letra D é extinta com o processamento da recuperação judicial. O mais correto para a gente colocar aqui, porque se a gente levar em conta que o Estado ele tem sim mais vantagens acerca dos particulares, é claro que não vai ser suspensa essa execução fiscal, tá bom? A Fazenda Pública do Estado de São Paulo está representando o Estado. O Estado tem privilégios, alguns privilégios a mais do que os particulares. Então, e uma delas é a execução fiscal, tá? Que ela não vai ser suspensa em decorrência de um processamento de uma recuperação judicial. E onde a gente vê isso? De novo, lá na Lei de Falências, tá? Lei 11.111. Tá? Essa aqui também sofreu alterações, mas eu não estou falando das alterações para não confundir vocês, porque vocês têm que ver a lei como era antes dessa alteração, tá bom? E a gente consegue ver lá no artigo 6º dessa lei, mais especificamente no parágrafo 7º, que ele fala o seguinte, as execuções de natureza fiscal, como as execuções fiscais, não são suspensas. Esse é um privilégio que o Estado tem, que o fisco tem, em caso de falência e recuperação judicial, porque as ações elas não vão ser suspensas, tá? Um monte de ação diferente é suspensa, mas as execuções fiscais são exceções, entenderam? Então, por isso, que a letra correta aqui vai ser a letra B de bola, tá? Que não vai ser suspenso em virtude desse processamento de recuperação judicial. Certo, gente? Bem tranquilo aqui, né? Agora a gente tem só mais duas, tá acabando. Olha que beleza. Eu trouxe duas bem tranquilas, então são duas bem tranquilinhas aqui. Isso é direito empresarial, é tranquilo, gente. Então vai lá, isso aqui eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, tá? Façam e voltem aqui. Vamos saber então do que esse exercício está falando para a gente, Antes da decretação de falência, da sociedade Talismã e Sandolândia Limitada, foi ajuizada ação de execução por título extrajudicial. Tá? Então, falando que foi ajuizada essa ação executiva aqui, por Frigorífico Rio Sono Limitado. Esta enquadrada como empresa de pequeno porte. Com a notícia da decretação de falência, pela publicação na sentença de Diário Oficial de Justiça, o advogado exequente tomará ciência de que a execução do título extrajudicial, então aconteceu o quê? Tinha essa ação executiva ali, em andamento, tá? E houve a notícia da decretação da falência desse executado. Então, você, como advogado exequente, vai fazer o quê? O que acontece ali? Então, ele põe assim, a letra A. A execução não vai ser suspensa em razão do enquadramento de credora como empresa de pequeno porte. Primeiro que isso não existe, tá? Isso aqui está errado porque isso não existe dentro de qualquer lei. É uma prerrogativa para a empresa de pequeno porte, nesse caso de falência. Letra B. Não será suspensa pelo prazo improrrogável de 180 dias, contados da publicação da sentença. Também está errado, tá? Não existe esse prazo. Letra C.
não será suspensa em razão de já ter sido ajuizada pelo credor antes da decretação da falência. Também não tem nada a ver. E a gente vai ver que a alternativa correta é a alternativa D, que fala que ela vai estar suspensa, tá? Devendo o credor se submeter às regras de processamento falimentar e ter seu crédito verificado e classificado. Beleza? Por quê? Se a gente for ver o artigo 6º dessa lei, o mesmo que a gente viu antes, a gente vai preparar que a ação de execução ela não se encaixa como uma exceção dentro daquelas ações que não são suspensas. Então, eventualmente, ela vai ser suspensa sim, tá? E é isso que fala o caput do artigo 6º. Ó. A decretação de falência suspende o curso da prescrição de todas as ações de execução em face do devedor. Entenderam? Então, ela vai ser suspensa. Então, por isso que a alternativa correta aqui vai ser a alternativa D. Tá bom? Então, beleza? Então, é por isso que a gente tem que ficar esperto nessas coisas, porque vejo que execução fiscal não é. Por quê? Porque a gente tem que pensar no Estado, tá? Que tem umas prerrogativas a mais. E o artigo, as execuções normais, que vão seguindo por particulares, essas sim são suspensas. Tá bom? Então, sempre tem isso em mente. Às vezes, uma palavra e outra pode confundir. Mas, se você parar para pensar, é bem perceptível também essa diferença, tá? Então, vamos para a nossa última. Graças a Deus, já é uma última questão. Eu trouxe 11, eu sou maldoso, trouxe 11 questões para vocês. Mas, estamos na última, né? Vamos fazer essa questão aqui. Pode pausar, vou dar 5 minutinhos também para vocês fazerem. Assim que vocês voltarem, a gente resolve. Vamos ler o enunciado para saber o que ele está querendo aqui. Aqui ele fala, ó, Jacinto Almerara Eireli teve um bem de sua propriedade arrecadado pelo administrador judicial na falência de Rubim Divisa Limitada. Mas foi informado que o referido bem já tinha sido alienado pela massa. Então, o que aconteceu aqui? Esse Jacinto ele tinha uma propriedade, um bem de propriedade dele, mas esse bem foi arrecadado pelo administrador judicial dessa Rubim Divisa, que está em falência, tá? E depois, quando ele foi buscar esse bem lá, que foi pego erroneamente, foi dito que esse bem já tinha sido alienado pela massa para solver os créditos dela, né? Então, ele pergunta, ó, ciente dessa circunstância, o advogado da Eireli, letra A, não poderá pleitear a restituição do bem, nem receber o preço de venda em razão de já ter sido alienada a massa falida. Se fosse aqui, seria bem injusto, né, gente? Letra B, deverá habilitar o crédito no processo de falência com a classificação de quirografário diante da impossibilidade de sua restituição in natura. Então, ele colocaria como mais um ali, sendo que uma coisa é feita de forma tão errada desse jeito. Então, isso aqui também está errado. Então, letra C, poderá pleitear a restituição em dinheiro, recebendo o preço obtido com a venda do bem arrecadado devidamente atualizado. Tá? Essa aqui vai ser a correta. E também a gente tem a letra D, que fala que deverá ajuizar a ação revocatória para obter indenização na massa falida pela venda ilegal do bem arrecadado que deveria ter sido restituído. Não precisa de tudo isso. Tá? Ele não precisar de uma outra ação para resolver esse problema. Por quê? Na lei de falências, de novo, a gente vai usar dois artigos desta vez, 85 e 86, inciso 1º. Ó. 85 ele fala o seguinte, que o proprietário de bem arrecadado no processo de falência vai poder pedir esse bem, a restituição desse bem, ele vai poder ver esse bem restituído ao seu patrimônio. Tá? Agora, o caso é que ele alienou. Quando ele fala que ele alienou esse bem, erroneamente a gente usa o artigo 86, ó, que ele fala de quando vai poder se proceder à restituição desse bem, só que não do bem, né, mas em forma de dinheiro, tá? Restituição em dinheiro e a venda errônea desse bem. E o parágrafo, o inciso 1º, do 86, ele diz o seguinte, ó, se for vendido esse bem, ele tem direito a receber o preço desse bem que foi vendido, tá? Sempre no valor atualizado. Então, veja, aconteceu tudo errado, ele não precisa de uma ação, aquilo já era dele por direito, tá? É só ele comprovar isso aí. Então, ele vai ter o direito, e como já foi vendido, já tem o preço lá, esse preço é revertido a ele com o valor atualizado. Beleza? Botei essas questões de falência e recuperação, porque a gente sempre cai, tá? Então, achei importante colocar essas aí no final, você viu que tem bastante. Mas é isso, gente. Deixando aqui o meu obrigado, a gente fez 11 questões de empresarial,
coisas fáceis, né? Eu sei que vocês adoram direito empresarial. Mas é isso, gente. Eu gostaria de agradecer vocês assistindo até aqui. Uma ótima sorte para vocês. Lembre-se, vocês estão se preparando, vocês estão aqui para passar nessa prova, tá? Eu deixei aqui meus contatos de novo, tá? Eu vou deixar o material aí na descrição para vocês, beleza? Eu vou botar aqui eu de novo para dizer para vocês, gente, façam a prova com tranquilidade, não precisa ter pressa, tá? Só de vocês estarem aqui, vocês estão preparados, então vocês vão bem, vocês vão lembrar, tenho certeza que na hora da prova vocês vão lembrar de tudo e colocar as alternativas certas lá, tá bom? Então é isso, desejar uma ótima sorte para vocês, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Então é isso, até uma próxima, ótima, de novo, mais uma vez, ótima sorte nessa prova, eu tenho certeza que você vai, tá? Até outra hora.